Senhor, sejam bem-vindos todos, Deus abençoe vocês. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias aí, o segundo livro de Reis, por favor, no capítulo de número 4 e o verso de número 1. Segunda Reis, capítulo de número 4, verso de número 1. Deus hoje trouxe uma mensagem ao meu coração e eu quero compartilhá-la convosco. Vamos hoje tratar alguns assuntos que são muito importantes para os filhos de Deus, que muitas vezes nós não prestamos atenção, né? Não atentamos a eles, né? E eu quero hoje, então, conversar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês. Segundo livro de Reis, pode procurar aí, sem pressa. Capítulo de número 4, verso de número 1, é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida. A epígrafe do texto é: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Muito bacana isso. Eu quero hoje trazer para você uma abordagem sobre a maneira em que Deus trabalha na vida da pessoa, né? Vai se preparando aí que o caldo vai ser grosso, né? Hoje o caldo vai ser grosso. Já encontrou o texto? Amém? Posso ler? A minha Bíblia diz assim, ó: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Deixe os seus olhinhos, incline a sua cabeça, que nós vamos orar. Papai do céu, eu peço para entrar na tua presença em nome de Jesus. Peço para que o Senhor nos abençoe nessa noite. O Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu, do teu coração, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la. E assim, Senhor, tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada nessa noite. Amém e amém. Eu queria que você colocasse para mim aí, minha filha, o livro do profeta Obadias, por favor. Ele não tem capítulo, é só um texto, no verso 1. Obadias, verso 1. Leia comigo aqui, por favor, igreja.
visão de Abdias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido novas da parte do Senhor, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Pode voltar no texto agora, por favor. Você sabe quem era esse profeta, Obadias? Era o marido da viúva, dessa viúva. Esse Obadias, que você acabou de ver o texto dele, que está na Bíblia, segundo Joséfo, que é um historiador que, segundo a história, não é não só nem a teologia, mas a história, fala sobre Joséfo como o maior historiador bíblico da história. Ele é contemporâneo de Jesus, o Joséfo. E ele escreveu a sua obra 30 anos depois de Jesus. E ele não era cristão, ele era judeu. E a sua obra literária, os seus estudos, esclarecem a palavra de Deus de uma maneira extraordinária. Eu gosto muito dele, tenho todos os seus livros, eles estão aí hoje, né? E eu queria então colocar você dentro da história, para depois te dizer o que o texto está falando. Eu acredito que muita gente aqui jamais imaginava que quando nós falávamos da viúva, esposa do profeta que morreu, muita gente nem sonhava que ela era esposa do Obadias, que tem um livro na Bíblia. Então eu queria aqui trazer para você esse contexto, para que você entendesse bem esse texto e soubesse que Deus, Ele jamais abandona alguém. Que quando você faz algo para o Senhor não fica devendo nada para você. Deus jamais vai esquecer de você, esquecer do que você fez por Ele, pela sua obra, jamais. Deus vai esquecer isso. Por mais que o tempo tenha passado, que as dificuldades apareceram e elas aparecem. A cidade que essa senhora morava era uma cidade longínqua. Ela ficava do lado de Jezreel, uma cidade mais conhecida da Bíblia, mas... E essa cidade dela não era caminho, então ninguém passava lá. Ela estava uma situação muito difícil, já tinha vendido tudo o que tinha, não tinha absolutamente mais nada, e a única coisa que ela tinha de valor eram os seus filhos. E naquele tempo a lei dizia que as pessoas podiam ser vendidas como escravas, e que os filhos, por ser o bem mais precioso que as pessoas tinham, podiam ser dados por preço para pagar dívidas. E então a pessoa para quem ela devia foi até a casa dela cobrar a dívida e disse então a ela que não teria problema nenhum, ele levaria seus 2 filhos e quitaria a dívida. E ela então, naquele mesmo período, ou naquele mesmo espaço de tempo, se você preferir, passou por lá o profeta Eliseu, numa viagem. Ele passava por todo o reino, de tempo em tempo, ele saía e ia visitando todas as congregações, dá para colocar entre aspas, porque não eram congregações, eram sinagogas, né? Em toda a extensão territorial de Israel, e de tempo em tempo, não necessariamente de ano em ano, mas de tempo em tempo. Ele então saía e visitava como profeta todos os sacerdotes em todos os lugares, né, aonde se estendia ali a terra de Israel. E ele então, passando por aquela cidade que ninguém lembrava, ia, porque era um lugar muito pobre, não tinha atrativo absolutamente nenhum.
Mas ali morava o Obadias, profeta de Deus, que Deus usou poderosamente, ao ponto de encontrarmos ele dentro da própria Bíblia. E quando ele morreu, a sua família, a princípio, ficou perdida. A princípio, sem recursos, a princípio, desesperada, desesperançada, numa situação complicada, por que não? Difícil, com muitas dívidas. E isso retrata a vida de muita gente. Porque hoje, de maneira errada e mentirosa, os pastores e as igrejas dizem que quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, não é assim que eles falam? Mas é mentira isso. Porque ter tudo é muito amplo, né? E talvez você não tenha tudo. E então você entra no teu coração um sentimento de exclusão. Porque se você liga a televisão e tem lá uns pastores na televisão dizendo que pobre é o diabo, que quem é pobre porque o diabo age na sua vida, não é assim que o Malafaia fala, para quem quiser ouvir, o Edir Macedo e tantos outros, né? Você é pobre, miserável, você é de Jesus, você não pode ser pobre e miserável. Quem é de Jesus é próspero. Eles pregam isso para quem quiser ouvir, mas isso é mentira. Isso é mentira. E a gente observa esse texto, um homem de Deus, um profeta usado por Deus, e ele era pobre, paupérrimo. Ele era muito pobre. E ele morrendo, a situação ficou muito pior. E tem muita gente que pensa que é eterno, né? Principalmente crente. Ele pensa que ele é eterno, ele pensa que ele não vai morrer, ele pensa que ele não precisa se preparar, que ele não precisa guardar para o inverno, porque inverno Deus proverá. Não é assim? Eu quando olho para a palavra de Deus, eu fico olhando quando a Bíblia nos exorta, dizendo que a gente deve prestar atenção na natureza, né? Os bichinhos que guardam as coisas no verão para passar o inverno, né? A Bíblia fala isso. E nós precisamos estar preparados para os invernos que virão sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar preparados para as situações difíceis, para os dias maus. Eu não preciso falar para você que Jó citou no seu texto bíblico, dizendo que ele viveu os bons dias com Deus, porque não viveria os maus. Então os dias maus, eles vêm sobre todos. Os dias maus, eles vêm sobre tudo. A Bíblia diz que quando chove, chove e molha todo mundo. A Bíblia diz que quando faz sol e aquece todo mundo. Quando vem o inverno, esfria e faz frio para todo mundo. Todo mundo passa por isso, todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito. Ou você acha que se vier um tsunami em Guaratuba, só a tua casa que não vai entrar água? É isso que você acha? É isso que você pensa? Está errado. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos observar a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos exorta, e essa é a função dela, nos exorta a sermos vigilantes, nos exorta a prestar atenção nos sinais dos tempos, das coisas, de tudo que nós podemos passar, todos nós, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Caiu uma chuva de pedra, faz algum tempo que caiu uma chuva de pedra, quem lembra da chuva de pedra? O carro da Lorraine parece uma peneira, você olha, ele está tudo... Meu carro estava para fora também, peneirou também. Que estava Valentino, estava para fora, os carros para fora, peneirou todo mundo. Todo mundo ficou com o carro amassado. Porque quando cai uma chuva de pedra, cai pedra no carro de todo mundo. Essa é uma regra de Deus.
E todos devemos aprender isso. Então, aquele que não deixa o seu carro na garagem está sujeito a levar uma pedrada, caso caia pedra. Então nós precisamos aprender a ter o nosso carro na garagem. E você sabe que o pastor está falando uma figura de linguagem a respeito de estarmos guarnecidos, protegidos, preparados para as coisas que hão de vir, porque elas virão. E quando o Senhor me deu esse texto, e eu quero vir com ele verso a verso, de uma maneira explicativa hoje, trazendo para você alguns exemplos, porque eu quero que você aprenda o texto, eu quero que você aprenda a palavra, e principalmente que você a entenda. A gente observa o verso de número 1, quero que você acompanhe junto comigo, e ele diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E a gente inicia a frase primeiro dizendo quem ela é. Que ela era uma mulher de Deus. Então, quando você é de Deus, você pode entrar na presença de Deus requerendo o socorro de Deus. Quem crê nisso diz amém. Ela buscou de Deus aquilo que Deus tinha para lhe dar. Nós observamos o texto de maneira muito clara. A segunda coisa que nós encontramos é o verbo aplicado na frase. Está escrito clamou, eu clamo, tu clamas, ele clama, nós clamamos, vós, eles. Ó, aula de português para vocês, estamos aprendendo a verbo. O que é clamar? Significa chamar, falar em alta voz ou gritar. A gente poderia aqui falar de Jeremias 33:3, onde a Bíblia diz: clama a mim e anunciar-te tu não sabes. Mas quando é que vai se revelar as coisas escondidas? Quando é que as coisas que você não sabe, que você não conhece, que você não vê, que você não tem acesso, quando essas coisas vão aparecer na sua vida? Quando você clamar a Deus. Porque se você se fechar no seu problema, se você se esconder no seu problema, se você sentar e começar a chorar, não vai resolver a sua vida, irmão. Se você for na casa do vizinho para reclamar, se você for na escola para reclamar, se você for na igreja para reclamar, a tua vida não vai mudar jamais. Agora, se você se colocar na posição, veja, ela buscou o homem de Deus, ela ouviu que o homem de Deus estava passando na cidade, ela foi até onde o homem de Deus estava e ali ela clamou, ela reivindicou com Deus aquilo que ela cria. Então, a nossa oração nada mais é do que colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Ah, você crê em Deus? Ah, eu creio, mas o que é que você está fazendo para que a situação mude? Além de orar. Que só orar não adianta. Pastor, mas eu estou desempregado. Então você ora, jejua e vai entregar currículo. Ou você quer que o cara da fábrica adivinhe que você está precisando de um emprego? Você quer que o cara da loja adivinhe que você está precisando de um emprego? É isso que você quer? Não esquece que adivinhação é pecado. Então você precisa ter uma ação. Uma ação, irmão. Está com uma dívida no banco, ah, pastor, eu estou orando para pagar. Mas você tem dinheiro? Não. Então você precisa fazer o que, irmão? Você precisa ter uma ação. Pega uma bateia, vai procurar ouro no rio, não sei o que você vai fazer, mas alguma coisa tem que fazer. Tem que ter uma ação. Você precisa se mover. Eu falo isso sempre. A coisa está ruim, se mexe. Você não é uma árvore. Se mexa.
A gente às vezes só fica com cara de árvore, né? Sei você, eu às vezes fico. Eu ouço umas coisas que eu fico com cara de árvore, mas eu não sou uma árvore. Eu vou me virar. Eu preciso fazer isso. Você precisa fazer. Nós precisamos correr atrás daquilo que nós cremos. Orar, jejuar não está sendo suficiente. Vai para o monte, faz campanha. Nós precisamos ampliar a força, a altura da nossa voz, para que então, clamando na altura correta que Deus espera, nós sejamos ouvidos e atendidos. Se você está orando em voz baixa, não está resolvendo, começa a gritar. Vai ser resolvido. Então, nós observamos uma terceira coisa. Eliseu, ao ouvir a sua queixa, e aí a gente já está no verso 2, Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? O que queres que eu te faça? Eu lembro do cego de Jericó, né? Tem alguém que está ligado aí, está com volume alto aí, por favor, abaixa aí, por favor. Eu lembro do cego de Jericó. A Bíblia diz que o cego de Jericó, quando ele sentado à beira do caminho, ouvindo Jesus passar, clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma vez, duas vezes, três vezes. Na terceira, Jesus ouviu, chamou Pedro e falou: traz o cego aqui. O cego veio diante de Jesus, Jesus olhando para ele, e ele cego de nascença, a Bíblia diz. Jesus faz uma pergunta idiota para ele: o que você quer que eu te faça? Você acha que é idiota? Não. Não, isso é uma... Meu Deus. Isso é uma coisa muito profunda. Uma pergunta muito profunda que Jesus fez. O que você quer que eu te faça? Porque nem sempre o cego quer enxergar, irmão. Sabia? Nem sempre o que o cego quer é ver. Tem muito cego que quer casar, por exemplo. Tem muito cego que quer um emprego. Tem muito cego que quer ir para os Estados Unidos, para Israel. Mas ele é cego, mas e daí? Ele não pode? Ele não percebe que ele é cego, irmão. Não tem um ditadinho que fala que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Porque às vezes as coisas estão diante dos seus olhos, mas ele não vê. Ele enxerga todo mundo, menos ele. Ele enxerga tudo o que acontece na vida dos outros, mas ele não consegue enxergar o que acontece na vida dele. Ele não percebe. Então, quando Jesus, olhando para o cego, pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Jesus está dando para ele a oportunidade de receber algo que ele quer e não o que Jesus quer fazer. Eu queria que você entendesse isso. Pastor, por que Jesus fez isso? Porque ele respeita a tua vontade. Jesus respeita a tua vontade. Jesus respeita o teu livre-arbítrio. E tem muita gente que vive no seu mundinho e não quer sair dele. E o cego de Jericó, olhando para o Senhor, diz: Senhor, que eu veja. Então ele viu. Veja, aqui acontece a mesma coisa. O profeta olha para a mulher e fala: mulher, o que você quer que eu faça? Quer 100? 100zão? Resolve o teu problema? Não é isso que a maioria das pessoas querem? Só resolver o seu problema? E muitos buscam a Deus para resolver o seu problema. Porque o 100 resolve o seu problema.
Mas o Senhor não quer te dar dinheiro, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer transformar você. Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer que você veja. Ele quer que você entenda que existe muito mais, algo além do que os teus olhos conseguem enxergar, principalmente no momento da aflição, no momento da dificuldade. As pessoas olham só para o seu problema, mas não percebem que estão indo para o inferno, mas eles querem resolver o problema, eles não estão preocupados com o inferno. Eles não estão preocupados que Jesus está voltando. Eles não estão preocupados que eles podem morrer amanhã e ir para o inferno. Eles não estão preocupados, porque eles não enxergam. Ele está preocupado em resolver o problema. Ele pode até ir para o inferno, mas ele vai feliz. Não é? Ele vai para o inferno, mas o carro está pago. A prestação da casa está paga, a luz está paga, tudo de boa. Ah, você vai para o inferno, não, mas está tudo pago. Porque a maioria das pessoas vem para a igreja para resolver os seus problemas. Não vem buscar Jesus. Não vem buscar a sua salvação. Não vem ouvir uma palavra de exortação para abrir os seus olhos e perceber o mundo perdido no qual anda. E usar um outro adjetivo, mas deixa isso. Tá bom. A maioria não quer. Vive numa mentirinha e não quer sair dela. Não quer ser despertado, acordado para as verdades bíblicas, para aquilo que Jesus veio trazer. Quando Jesus disse, eu sou, e veja que ele usa a frase, a primeira pessoa do singular, porque só tem um caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você só vai ao céu, só vai ao Pai através de mim. Jesus disse, não existe outro caminho. Mas tem gente que acha que a sua religião vai levar ele para o céu, tem gente que acha que a sua igreja vai levar ele para o céu, tem gente que acha que a sua característica religiosa vai levar ele para o céu, mas isso não salva ninguém. O que salva você é o amor que você tem no teu coração diante de Deus. Eu penso, quando eu observo Moisés lá sobre o monte, lá no livro de Êxodo ou da saída, no capítulo de número 20, verso de número 1, onde se inicia o decálogo, os 10 mandamentos, quando o Senhor fala a Moisés, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um Deus zeloso e não há outro. Amarás somente ao Senhor teu Deus. Eu fico olhando para a igreja contemporânea, esse povo de hoje em dia que ama tudo, menos a Deus. Ele ama a aparência, ele ama as coisas, ele ama as pessoas, ele ama a família, ele ama os cachorros, mas Deus não. Deus está em segundo lugar, terceiro, quinto, ou quem sabe em sexto ou sétimo, dependendo da lista de prioridades da pessoa. Dificilmente o Senhor vem em primeiro lugar. Isso é uma realidade que você precisa ouvir. Que você precisa ouvir, irmão. Eu fico prestando atenção quando Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que ele está assentado ou de cócoras, como você preferir, na beirada da praia, num braseiro, assando um pão, assando um peixe, e os guris estão lá pescando, e ele chama os caras, vem aí, os caras vêm e voltam. E aí eles chegam ali, Jesus está num novo corpo, diz a Bíblia, revestido da glória de Deus. Eles não reconhecem Jesus, mas ficam com medo de perguntar se de fato era ele. Eles acham, mas não têm certeza. E então ali no meio da conversa, o Senhor olha para Pedro e fala, Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Olha a profundidade disso, irmão. Isso não é uma pergunta rasa.
que trata sobre um assunto qualquer. Quando você fala de amor, você está falando de tudo. De dedicação, de abnegação, de abrir mão, de tudo. Tudo, irmão. E o Pedro responde minha boca, né? Bate pronto. Claro, oh, Jesus, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Qual é o maior significado do amor por Deus do que cuidar do rebanho do Senhor? Cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. E está cheio de gente aí que fala que ama a Deus, irmão, mas odeia o seu irmão, odeia os irmãos, odeia a igreja, não tem temor absolutamente nenhum, reverência nenhuma, trata a igreja como se fosse um bar, um boteco. A palavra de Deus como se fosse mais um exemplar, se não se adequa aquele versículo ao que ele acha, ele vai buscar uma outra edição que tem uma tradução diferente, e ali está mais perto do que ele acha, daí ele vai usar aquela, sem se preocupar com de fato o que está escrito, o que de fato Jesus deixou para mim e para você, como sendo a verdade, o caminho e aquilo que nos traz a vida. A essência de Deus é o amor. A essência de Deus é o amor. E se você não está aqui na igreja porque você ama a Deus, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo, irmão. Se você está aqui porque você veio me ver, se você está aqui porque você veio buscar uma cura, se você está aqui porque você quer reconstruir teu casamento, se você está aqui porque teu filho está perdido, você está no lugar errado. Você está no lugar errado, as pessoas estão muito enganadas com Deus. E quando o evangelista Mateus escreve uma mensagem dura, quando Jesus começa a enumerar diversas coisas que viriam a acontecer, ele disse: tive fome e você não me deu de comer, tive frio, você não me deu de vestir, estive preso e você não foi me visitar. E ele vai narrando diversas situações que as pessoas que dizem que amam a Deus não fazem. Não é assim? Ou nós fazemos? Damos de comer para quem tem fome, roupa para quem tem frio, nos preocupamos com o próximo, nos preocupamos com as pessoas, somos obedientes à palavra de Deus. E no final do texto, Jesus disse: muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Muitos chegarão diante de mim, Jesus disse, e dirão: Senhor, em teu nome eu conduzi as tuas ovelhas. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos. E o Senhor disse: e eu direi: aparta-te de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Pastor, por que Deus malvado, maldoso, que está fazendo um negócio desse? Porque as pessoas não fazem porque amam a Deus. Eles fazem porque eles querem aparecer. Eles fazem porque a igreja deles é a maior. Eles fazem porque eles querem ser famoso. Eles fazem porque eles querem ser rico. Eles fazem por vários motivos, mas não por amor a Deus. Por amor não. Por amor não. As pessoas, e a grande maioria delas, o combustível que move a sua alma não é o amor, são as coisas. É o amor às coisas, a religiosidade. Quantas pessoas que saem no domingo para vir para a igreja como um rito religioso, um rito, todo mundo vem, Santa Ceia, a igreja está cheia, o resto do mês inteirinho está vazia, ninguém vem, ninguém tem tempo, está todo mundo correndo, trabalhando, domingo tem sol, então esquece, mano, nossa, que sol, esquece, eu fui para a praia, você teve o dia inteiro para ficar na praia, você tinha que ficar lá até as 7 da noite, não podia ter saído às 5,
E não é o caso, por isso eu estou falando hoje. Ido para casa, tomado um café, descansado, tomado banho e à noite vim para a igreja. É só uma situação que eu estou te contando. Porque Deus sempre fica em último lugar. A não ser, claro, você esteja desempregado, aí você não está na praia. Doente, aí você não está na praia. E quando é 6 horas, você já tomou banho, já trocou de roupa, está doente, né? Aí você vem para a igreja. Agora, se você está bom, vamos lá em Garuva, como é que é, na Pedra Branca, estamos fazendo churrasco, vamos na festa. Aí atrasou, puxa. Puxa. Já pensou se você fizesse isso com a sua mulher? Ou a mulher com o seu marido? Já pensou? Você ligasse, desculpe, não deu para mim voltar para casa porque eu estava lá, você faz isso? Não. Por quê? Porque senão ela mata você. Ou não é? Hã? Aí com Jesus, Jesus não fala nada. Pastor, não dá nada, semana que vem eu vou. Então, quando nós falamos de amor a Deus, como eu disse no princípio, é uma coisa muito maior do que imagina a nossa vã filosofia. E a gente podia ir muito mais longe quando falamos sobre o amor. Muito mais longe do que estamos indo agora. Eu não quero me alongar nisso. Então ele olha e diz: o que é que você quer que eu faça? E ela continua: declara-me ele, perdão, o que é que você tem em casa? Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que o Senhor, Ele quer que você venha exatamente do jeito que você está. Eu poderia falar para você de João, capítulo 4, verso 1, mulher samaritana. Mesma passagem, essa aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Mesma lição, a mesma mensagem, a mesma coisa. A mesma coisa. A mulher no poço, Jesus recebe ela do jeitinho que ela está. Depois Jesus fala do seu passado. E depois Jesus prega o evangelho para ela. São fases da nossa vida com Jesus. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente vem a Cristo, a gente vem exatamente do jeito que nós estamos. Vinde, a Bíblia diz, como estás. Não quer dizer que você tem que permanecer do mesmo jeito, porque nós vamos sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo, pelo Deus regenerador, transformador, modificador, e nós vamos sendo moldados, porque a Bíblia diz que eu e você somos como um vaso de barro, moldados nas mãos do oleiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele faz cada um conforme a vontade e o desejo do seu coração e a força das suas mãos. Você pode ser um vaso baixinho, altinho, magrinho, não interessa. Agora, quem faz o vaso? É Jesus. É Jesus. Mas quando o Senhor olha para o vaso, eu não sei se você costuma comprar vaso. Eu tenho comprado bastante ultimamente para colocar lá na minha casa. Sempre vou lá, compro 4, 5, 2, 3 vasos de barro. Sabe o que eu olho no vaso para me comprar? O que você olha no vaso quando você vai comprar? O que você olha no vaso quando você vai comprar? Eu olho o desenho do vaso por fora, para ver se é igual aos que eu tenho. Compro tudo parecido. Então quando eu pego o vaso, eles têm uma medida padrão. Faz na fábrica, tudo igual. Não tem diferença. Tem esse modelo, esse modelo, esse modelo. Agora por fora, ele é diferente. A espessura é a mesma, é a máquina que faz, é tudo igualzinho. Agora você olha por fora, o que você vê? Você vê a aparência dele, do vaso.
E você gosta de comprar um vaso feio ou você gosta de comprar um vaso bonito? Hã? Você compraria um vaso que tem um elefante do lado de fora, assim? Um canguru. Símbolo do coxa. Não, né? Do Corinthians, só se for para dar pedrada, você leva para fazer tiro ao alvo. Não. Você vai comprar um vaso do Palmeiras, irmão. Melhor do mundo, mais bonito. Desamarra, irmã, que é de Deus esse aí. Pode desamarrar. Quem está entendendo a mensagem, levanta a mão. Há vasos, irmão, e vasos. Tem vaso que você comeu, Jesus, onde é que nós vamos? Tem vaso que você compra para pôr para fora, que o cachorro vai lá fazer xixi. Lá em casa já tem um vaso que os cachorros só fazem xixi nele. Tem um lá já, que eles escolheram, não sei porquê. Mas tem um outro que está para cima, assim, ó, que tem a flor mais bonita. Está lá em cima. Que vaso? Como é que é o teu vaso, irmão? Se é um vaso, você que tipo de vaso é? Se é o vaso do canto, se é o vaso que fica no meio, se é o vaso que fica ali, ou você é o vaso que fica aqui? Se é o vaso que fica aqui, irmão, na frente do altar de Deus, você é um vaso assim, ou você é um vaso daqueles que fica lá fora? A Bíblia diz que há vasos de honra e vasos de desonra. Mas tudo é vaso. Ele pergunta: o que você tem em casa? O que você tem dentro da tua casa, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você, sem querer ser clichêzão, né? Não quero ser. Estou cuidando para não clichêzar, porque essa mensagem é tão, né? Todo mundo prega, fica meio clichê. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Jesus faz grandes milagres com pequenas coisas. Jesus gosta das coisas simples. 5.000 pessoas para comer, diz a Bíblia. Jesus olha para os caras e fala: o que você tem para comer? O que você tem aí? O que você tem? O que você tem? O que você tem aí? Alguém tem um chocolate? Não, chocolate eu não quero. Pastor, eu tenho um sonho de volta, né? Sonho de volta não dá. Ah, eu tenho aqui 2 pãozinhos, 3 pãozinhos de cevada. Você sabe por que a Bíblia fala pão de cevada? Porque pão de cevada é pão de pobre. Cevada de pobre, trigo de rico. Você não conhece a história, eu preciso te ensinar. A cevada é um grão menos nobre do que o trigo. Então quando fala pão de cevada, cevada não é para fazer pão. Cevada se mistura no café para beber, né? Não é? Que é mais antiga e sabe o que eu estou falando. Não é para fazer pão. Cevada faz cerveja, faz uma série de coisas, para outra função. Mas o pobre, cevada era meio que dava mais, trigo é mais difícil. Então eles moíam o grãozinho da cevada e faziam pão. Torrava pão. Não sei se é gostoso, se é ruim, porque eu nunca comia, eu não sei. Mas tinha uns pãozinhos de cevada e uns peixinhos assados. E você pode perguntar, talvez nunca tenha se perguntado, mas eu vou te ensinar por que peixe assado, para levar para a viagem, para não estragar. Então assava o peixe, enrolava num paninho, que devia ser muito higiênico, claro, né? Dobradinho, colocava no alforje, na mochila, pãozinho de cevada, durava uma semana. Viagem longa, levava para comer. E aí acharam um mocinho que tinha ali uns peixinhos, uns pãozinhos. E Jesus falou: o que você achou aí? Achamos uns peixinhos, uns pãozinhos. Ele falou: opa, isso aí tá bom, pode trazer aqui. Mas Senhor, como é que tem mais de 5.000 pessoas aqui? 3 pãozinhos, 5 peixinhos. Como é que vai fazer isso aí? Quem crê nessa palavra? Que Deus pode mudar a tua vida com algo tão simples. Deus pode mudar a tua vida com uma simples palavra, irmão.
Às vezes quando eu oro eu falo: Senhor, oh Jesus, assim como o rei olhou para Esther quando ela entrou na sua presença e voltou o seu cajado na sua direção, o seu cetro, se você preferir. Eu falei: quem sabe o Senhor aí no céu está com os seus ouvidos ouvindo a minha oração. O Senhor não precisa nem apontar sua mão para mim, só olha para o meu coração. Só olha, Jesus, para o meu coração, e eu sei que a terra vai balançar, as estruturas vão chacoalhar, e a minha condição vai mudar. Quantas vezes eu orei essa oração para Deus? Quantas vezes, irmão, eu fiz essa oração diante de Deus em momentos de angústia? E Deus moveu o céu e a terra, e mudou a minha circunstância, mudou a minha situação. Deus mudou a minha vida e as minhas coisas, em função da sinceridade do meu coração. Porque sempre que eu entrei na presença de Deus, nos momentos de angústia e de dificuldade, eu levava o meu coração aberto e dizia: Jesus, eu estou aqui com tudo que eu tenho, porque eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o Senhor. Mais nada. Mais nada. Deus espera olhar para dentro do teu coração. Deus espera olhar para a palma das tuas mãos. Deus espera olhar para a planta dos teus pés. A Bíblia diz que nós devemos levantar as nossas mãos santas em oração diante de Deus. E quando você levanta a tua mão para adorar o Senhor, olha para a palma da tua mão para saber se ela está embranquecida ou se ela está suja. Jesus, irmão, Ele é o mesmo desde a fundação da terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O seu poder é o mesmo ontem, hoje e sempre. O poder de criação, de transformação, de ação. Ele é capaz de pegar um pouquinho de barro, amassar na sua mão e fazer um homem. Soprar nas suas narinas, Ele dá fôlego de vida. Porque Ele não pode resolver o teu problema. Porque Ele não pode curar você. Porque Ele não pode consertar o teu casamento. Porque Ele não pode alterar a tua história. Será que o problema está nele, o defeito está nele? Eu vou dizer o que eu disse no começo: muitas pessoas são cegas, mas elas não querem ver. Elas não conseguem enxergar. Mas o Espírito Santo de Deus quer abrir os seus olhos para que você veja. Ele quer abrir os seus olhos para que você enxergue, para que você possa olhar no espelho. O apóstolo Paulo fala isso, que quando olhamos no espelho enxergamos o nosso homem natural. Mas em Cristo, quando olhamos, nós vemos a glória de Deus refletida em nós. Quando estamos na presença de Jesus Cristo, quando o amamos de todo o coração, alma e entendimento. A Bíblia diz que o Senhor passeia pela terra para mostrar o seu poder. Está escrito em Zacarias, eu acho que é 2 ou 3, eu não me lembro. Os olhos do Senhor passeiam pela terra para mostrar ou para provar, dependendo da tradução, o seu poder. Para mostrar que Ele olha, que Ele ouve a tua oração, que Ele olha para o teu coração, que Ele conhece o teu sentimento, o teu levantar, o teu deitar. Que Ele está olhando para você, ouvindo a tua voz, mas Ele espera que você clame. Ele está esperando você entrar na posição, para Ele olhar no fundo dos teus olhos e dizer: filho, o que você tem aí hoje para mim? O que você tem aí dentro da tua casa? O que você tem? Você ainda tem um pouquinho de azeite aí? Você ainda tem um pouquinho de azeite aí, irmão? Ainda tem? Só um pouquinho? Não precisa ser muito. Para o Espírito Santo de Deus tocar em você
e esse azeite superabundar na sua vida. E o vaso ter tanto azeite dentro, que à medida que ele caminha, que ele se move, o azeite derrama. E vai ungindo tudo e todos que estão ao lado do vaso, transbordando a unção, o poder, a autoridade, a graça. Nós fomos para o Rio Grande do Sul, eu e o pastor Fabiano. Trabalhamos muito lá, muito. A gente voltou podre de cansado. Quando era 6 horas da tarde, a gente sentou no banco de trás do carro, abastecemos. O irmão Valentino veio com o Tiago, vieram dirigindo o GPS. A gente sentou atrás, ficamos conversando 10 minutos, dormimos. Tanto eu quanto o pastor Fabiano, tão cansado que a gente estava. Aí quando a gente chegou em casa, no outro dia, nós fomos abrir sacola. A gente ganhou muito presente, muito. O carro veio assim, ó, cheio. E aí no outro dia, o pastor Sandro começou a separar. A gente ganhou um monte de vidro de mel, vários. Eu falei, meu Deus, eu já tenho mel aqui, o que vamos fazer? Nós começamos a levar para os irmãos, vidro de mel. Aliás, se você não ganhou, você vai ganhar ainda, tá? Vou avisar você. Não ganhou, você vai ganhar ainda. Porque como não deu para mim levar para todo mundo, eu comprei um galão de 20 e poucos quilos de mel. Essa semana chega aí, terça-feira, acho que meu irmão já traz. Aí eu vou fazer os potinhos e todo mundo vai ganhar um pó de mel. Do pastor, da igreja. Presente. Aliás, como sempre ganho, né? Agora na pandemia nós estávamos meio ausente, mas sempre ganho, né? Sabe disso. A bênção foi tão grande que a gente teve que distribuir, irmão. Levar para todo mundo. Tudo que a gente ganhou de tanto que tinha. Quem quer ser um distribuidor de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. O azeite de Deus superabunda na vida do distribuidor. A Bíblia diz que você não só vai ter para você, mas você vai ter para dar. E que você não vai mais pedir emprestado, mas você vai emprestar. A palavra de Deus diz isso. A Bíblia diz que ele, olhando então nos olhos da moça, disse, volta para tua casa então, já que você tem um pouquinho de azeite na sua casa. Vai nos teus vizinhos e pede vasos vazios emprestados. Não poucos. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Não limite. Ele disse, vá e empreste vasos, mas não pegue poucos. Pegue muitos vasos. Por que, pastor, que ele falou isso? Porque Deus queria dar muito azeite. Mas se não tiver vaso, não tem azeite. Lugar que tem muito vaso, tem muito azeite. Lugar que tem pouco vaso, tem pouco azeite. Quem está entendendo esse manto aí? Quem quer ser um vaso de Deus? Diga glória a Deus. Onde tem vaso, tem azeite. E a Bíblia diz que ela vai pelos seus vizinhos e falou, você tem um vaso que você não está usando? Tem, dá para você emprestar? Dá, empresta. Ou tem um vaso, não, eu não, você nem falou aí para mim ontem, por que você quer meu vaso emprestado? Ou dá para você emprestar um vaso? Não, eu te emprestei arroz semana passada, você nem satisfação você me deu, sai para lá, velhaco. Se você percorresse a sua vizinhança, você conseguiria vasos emprestados? Os seus vizinhos amam você? Os seus vizinhos gostam de você? E de você, eles gostam? Ou você é aquele que entra no portão e não conhece quem está na direita, quem está na esquerda, quem está na frente? Você entra no busão, não cumprimenta ninguém. Se você sai de carro, você não dá oi para ninguém. Mora no condomínio, não dá paz do Senhor para ninguém. Você é um crente, agente secreto, ninguém sabe nem que você é crente.
Porque esse texto fala disso, comunhão. Ter comunhão com os irmãos. Como nós estamos agora, em comunhão. Ela vai aos seus vizinhos, empresta muitos vasos, diz a palavra de Deus. Entra na sua casa, fecha as portas, fecha as janelas para que ninguém visse o que Deus lhe havia dado. Se ela fosse um crente de hoje em dia, ela já saía dando glória a Deus e falando: você viu o que o profeta falou para mim? Ele disse que vai dar um monte de azeite lá em casa. Ei, você viu aí o que o profeta falou? É para mim, você viu? Foi isso que ela fez? Não. Ela saiu na miudinha. Ó. Boca de siri. Quietinha. Foi para casa bem quietinha. Na encolha. Crente ostra. E guardou a pérola, irmão, e não mostrou para ninguém. Pegou o milagre, põe no bolso e levou ele para casa bem quietinho. Chegou em casa, arrumou os vasos. Aí ela pegou o vaso de azeite que ela tinha, que tinha só um pouquinho. E pegou aquele vaso e começou a encher o outro. Só que aquele pouquinho que tinha naquele vaso não acabava. E ele começou a encher, encheu aquele, ela com um pouquinho encheu o outro. E foi para o lado e foi enchendo, irmão. Foi enchendo. E ela se empolgou, né? Ela ficou empolgada e ela começou a encher os vasos. Aleluia, glória. Multiplica, Jesus. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Eu acho que ela estava cantando esse corinho. Enche de azeite. Enche de azeite. Desemboca o vaso. Quer desembocar é virar ele de boca para cima, irmão. Porque tem vaso que está de boca para baixo. E aí ela foi enchendo, irmão. E foi enchendo. E ela animada, e os filhos trazendo vaso. Dá mais, dá mais. Acabou. Quando acabou o vaso, cessou o azeite. Diga comigo, casa que tem vaso, está cheia de azeite. Casa sem vaso, não tem azeite. Olhe para quem está do teu lado, bem no fundo do olho dele. Pegue no ombro, chacoalhe e profetize. Você vai ser um vaso de Deus. Profetize na vida dele, irmão. Você vai ser um vaso de Deus. Você vai ser um vaso de Deus. E Deus vai encher você de azeite quando você for um vaso. Aleluia. Eita. Deus vai derramar azeite na sua vida. Quanto mais, por isso que o pastor é grandão assim, ó, para caber bastante azeite. Agora dei uma diminuída, cabe menos, mas ainda cabe bastante. Viu? Se o Senhor ampliou as suas medidas, não fique triste, é só para caber mais azeite. Né? Vai estar mais cheinha para caber mais. Fica triste não. Vaso magrinho cabe pouco, vaso gordinho cabe bastante. Olha o 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. 5. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite. Irmão, sabe o que o Espírito Santo está falando aqui para mim e para você? Que enquanto tiver um vaso, Deus está disposto a derramar o azeite. Então quando você vê a falta de azeite por aí, não é porque Deus não quer derramar mais azeite sobre as igrejas. Quando você não vê mais cura nas igrejas,
Quando você não vê mais libertação nas igrejas, quando você não vê mais batismo com o Espírito Santo nas igrejas, não é porque o Espírito Santo não quer encher, é porque não tem vaso. E o vaso que tem está sujo, e vaso sujo não vai azeite, irmão. Jesus só usa vaso limpo. Então o Espírito Santo de Deus continua disposto a encher os vasos. Mais uma vez eu vou dizer, o Senhor busca, procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você é um verdadeiro adorador, você corre um sério risco de ser encontrado por Deus, ser alcançado por Deus, ser transformado por Deus, ter a tua vida transformada. E o Senhor nessa noite está te dando uma oportunidade de abrir o seu coração e dizer: Senhor, faz de mim um vaso. Senhor, faz de mim um vaso. Se tiver que amassar, amassa, se tiver que quebrar, quebra, não tem problema. Vamos pro pau, não tem problema. Mas faz um vaso novo. Se eu ainda não sou um vaso, faz de mim um vaso, porque eu quero ser cheio de azeite. Eu quero ser esse azeite que transborda, que modifica, que transforma, que muda. Eu quero ser esse azeite. Eu quero ser. E você quer ser, irmão, isso? Você quer ser esse vaso cheio de azeite? Fique de pé então. Feche os seus olhos. Você que está em casa aí comigo, feche os seus olhinhos, abra suas mãos. Eu vou orar por você agora. E hoje eu me sinto reservadas as proporções como o profeta Samuel na casa de Jessé o belemita. É assim que eu me sinto. Com o meu vaso ou chifre aqui cheio de azeite. E o Espírito de Deus falando para mim que hoje Deus, Ele se proverá de vasos. Deus está levantando vasos no meio dessa congregação. Deus está movendo na vida dos vasos nesta igreja. Todos esses milhares que estão comigo agora nos assistindo, milhares de milhares, para receberem de Deus aquilo que Deus tem preparado para você. Se você crê. Se o teu coração estiver de fato focado e ligado em Deus. Se você ama o Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento acima de todas as outras coisas, Deus já está preparado e disposto a ser usado por Deus. Deus quer usar você. Uma nova qualidade de vasos, vasos da última hora. Deus vai mudar o teu aspecto. Deus vai mudar você por fora, mas vai limpar você por dentro. Tem vasos, o Espírito Santo me mostra que estão sendo lixados e está doendo. Porque Deus está mudando o desenho por fora. Deus está mudando as características. Deus está mudando, transformando. E vai fazer de você um vaso novo, se você crer. Eu vou orar por você agora. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero aqui apresentar minha igreja diante de Deus e em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada um de nós. E que o Senhor, observando o nosso coração agora nesse momento de oração, nós pedimos para entrar nos teus átrios, no Santo dos Santos, nos aproveitar desse véu que foi rasgado,
para que tenhamos acesso ao Senhor e às coisas que são do Senhor. Papai do céu, se não tem ninguém para o Senhor enviar, envia a nós, a nossa igreja. Envia a nós, Senhor. Usa-nos como vasos preciosos, cheios de um unguento precioso do céu. Ou quem sabe um azeite de oliva fresco, que serve tanto para queimar quanto para comer. Nos ajuda, Senhor, nessa noite, e derrama sobre nós do Teu Espírito Santo, e nos enche, Senhor. Meu Deus, levanta no meio da congregação profetas, homens, mulheres que tenham visões, revelações, sonhos, palavras de revelação, palavras proféticas, visões proféticas. Distribui, Senhor, no meio da nossa congregação os dons do Teu Espírito Santo. Alguns que possam falar em outras línguas, outros que interpretem. Alguns que tenham o dom de curar, quem sabe de milagre. Dom de maravilhas, Senhor. Usa os Teus filhos com poder na terra. Levanta essa igreja, Senhor. Essa igreja missionária, apostólica, evangelística. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacita a cada dia. Nos ajuda a cada dia. Para que possamos ser alcançados e alcançar a muitos. Multiplica, Senhor, os nossos rebanhos, como o Senhor multiplicou os rebanhos de Jacó, tomando as ovelhas de Labão. Papai, multiplica as nossas ovelhas, multiplica os nossos pastos, estende, Senhor, as nossas cercas, amplia, Senhor, as nossas tendas, estica as nossas cordas com estacas novas, para que possamos congregar e ajuntar todas as ovelhas do Teu pasto. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda e nos abençoa, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. É assim, meu Deus, que oramos e cremos diante de Deus, e em nome de Jesus. E só quem crê diz comigo amém, e dá uma salva de palmas para Jesus. Aplauda o Senhor. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram para a igreja. E se você trouxe, claro, os seus dízimos, você que está aqui presente, levante a sua mão, que os irmãos vão entregar um envelope para você colocar aí a tua oferta, o teu dízimo. Você que está em casa, as meninas já colocaram o Pix da igreja. Se você quiser enviar uma oferta para a igreja, você pode fazer, desde que seja voluntária. Quiser enviar o seu dízimo, aí nesse Pix você pode mandar também, não tem problema. Todos podem. Glória a Deus. Hoje entramos na última semana de junho, né? Hoje é dia 19 já, né? A gente vai até o dia 30, né? Vai até a semana que vem, mas... A última completa, né? A próxima é parcial. Então, domingo que vem, última semana. Daí ele vai até o dia 30, vai até quarta-feira, é isso? Quinta? É quinta. Hoje é a última semana cheia. Já estamos acabando. Mês de junho, está chegando julho. Uau! Não esqueça, em julho nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja. E nós vamos fazer culto dia 9 e 10, sábado e domingo. Amém? Sábado a gente vai fazer um café depois do culto, né? Vamos fazer um café americano. Quem quiser trazer sei lá, o que você quiser. O que você quiser, tá? O pastor vai comprar algumas coisas também. Vai vir bastante gente de fora. Sábado vai ser um dia especial, porque nós vamos, toda a igreja aí, todos os obreiros, depois do culto, vamos estar sem pressa, que daí domingo ninguém, né? Tá todo mundo de boa.
para orar por todo mundo, orar pelos enfermos. Vamos fazer a ministração de dom sábado de aniversário, dia 9. Vai ser um dia especial, né? Quem mora longe vai poder vir, né? Já tem muita gente se programando para vir de longe para poder estar aqui no sábado. Por isso a gente vai fazer o culto no sábado. Não vamos fazer na sexta, não vamos fazer no sábado. Senão faríamos apenas no domingo, né? Mas vamos fazer no sábado para o pessoal que vem de longe ter tempo de vir e voltar aí no domingo para trabalhar na segunda-feira, né? Tá bom? Então não esqueçam, né? Aqueles que quiserem vir, claro. Se você não quiser vir, eu vou entender. Vou comer sozinho, tomar café sozinho. Não tem problema, né? Tudo bem. Tá, beleza. Tá? Então sábado 9, domingo 10 de julho. Nós vamos fazer 14 anos da nossa igreja. Comemorando 14 anos da nossa igreja, né? O tempo passou, né, Ju? Passou, né? 14 anos. Uau! É isso aí. Vamos orar? Fecha os olhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da nossa igreja. Que o Senhor multiplique, Senhor, a sementeira daqueles que têm semeado nesse ministério diante de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar e vem trazer aí as suas ofertas aqui no Gasofilaço. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé, por favor, vamos orar. Agradecer a Deus por mais esse dia na presença dEle. Abra suas mãozinhas. Feche os seus olhinhos. O pastor quer orar por você. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos diante de Deus, em nome de Jesus. Estamos em mais de 5.000 pessoas, Senhor, hoje nesse culto. E eu peço que o Senhor abençoe cada uma delas, aquelas que ainda vão assistir depois. Que a Tua mão esteja sobre as nossas vidas e o Senhor abençoe a nossa semana. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão desempregados, Senhor, para que eles consigam um emprego. Aqueles que estão doentes, para que eles sejam curados. Aqueles que estão buscando do Teu Espírito, para que eles recebam. E para que tenham muitos testemunhos a dar, Senhor, nessa congregação, eu te peço, em nome de Jesus. Que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo e cada um dos irmãos. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. E todos dizem amém. Vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.